Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que cada um vai poder disponibilizar seu tempo para assistir esse vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Júnior e falo em nome da Help Material de Construção. Nós estamos trazendo hoje aqui um vídeo para instalação de interruptor. Interruptor simples, de uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, tá? Ou quantas forem. Só que a questão é que é interruptor simples. Não vamos tratar nesse vídeo os interruptores paralelos, tá? Seja ele three-way ou four-way, apenas interruptor simples. E sempre tentando trazer o vocabulário mais simples possível e mais sucinto possível. Então vamos lá. Para quem não conhece o interruptor, tá? É aquele botãozinho de acender a luz da nossa casa, loja, enfim, seja o que for, tá? E aqui eu tentei fazer um desenho para tentar ilustrar. Então aqui eu tenho o meu poste, né? Vamos nos ater aí que nós estamos falando de uma residência. Eu tenho posteamento, o vulgo relógio, né? Que é o medidor da Light, para nós que somos do Rio, a concessionária é a Light, tá? E na grande maioria das vezes, 3 fases, né? Que é o chamado trifásico, neutro e o proteção, tá? No caso de ser, minha casa só tem uma fase, é a mesma coisa, só que não vão entrar 2 aqui, só vai entrar uma, mas vai entrar fase, neutro e proteção, tá? No caso do monofásico. Hoje o Rio não tem mais os relógios bifásicos, tá? Apenas trifásico ou monofásico. Mas beleza, isso daqui não é o que nós vamos tratar. Então, isso tudo está vindo para o quadro de distribuição. O que é o quadro de distribuição? Aquele quadrinho de disjuntor que a gente tem dentro de casa, né? Lembrando que esse quadro ele deve sempre estar em um local de fácil acesso. Então, se eu vou construir a minha casa, eu tenho que me ater se ele realmente está em um local de fácil acesso. Mas como a gente também não vai tratar disso agora, eu não vou me prender nisso. Muito bem, entrou ali. O que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar da instalação de interruptor. Eu quero puxar, eu construir um quarto, um cômodo, seja o que for, quero colocar uma lâmpada lá. É isso que nós vamos falar. Então, aqui, tá? Nessa parte aqui, é o interruptor, tá? Podem ver que eu fiz aqui duas bolinhas totalmente fechadas e uma entreaberta, tá? Não sei se dá para ver no vídeo, de qualquer forma, eu vou fazer essa daqui bem gritante para não ter dúvida. Pronto, agora dá para ver. Porque o que acontece? Se eu for olhar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 burners de fato e um vazio, tá? Esse vazio, em um outro vídeo mais para frente, nós vamos ver que será o three-way, tá? Mas só que como nós estamos falando de interruptor simples, então eu fiz aquela bola grandona, é como se fosse esse burner vazio, porque em um outro vídeo vai ter necessidade dela, tá? Só que ela não existe nesse caso. Então o que eu vou fazer? A fase, que é onde dá choque, né? Quando a gente põe a mão, né, e está descalço, por exemplo, a gente toma aquela descarga elétrica, a fase ela vem direto para o interruptor, tá? O neutro, que é o que eu posso segurar nele e tal, que ele não vai dar choque, né? Ele vem direto para o receptáculo, né? As pessoas conhecem como bocal, essa pecinha aqui, tá? O receptáculo, assim como o interruptor simples, ele também terá 2 burners, só que o receptáculo sempre terão apenas os 2 burners, enquanto que esse interruptor aqui, no caso do three-way, ele terá um burner a mais, mas isso a gente não vai tratar, tá? Não nesse vídeo. Então, recapitulando, a fase veio direto, tá? Vou ligar ela aqui, veio direto para o interruptor. E o neutro, esquece essas 2 lâmpadas, não estamos tratando dela agora, tá? Estamos tratando apenas dessa aqui. Então o neutro veio direto para o bocal. Vamos tratar na linguagem mais simples. Muito bem. Então aqui, neutro e fase. Como é que eu faço para poder energizar essa lâmpada? Por que toda vez que a minha lâmpada está fraca, eu vou tirar a lâmpada, né? Ou seja, apaguei a luz, vou tirar a lâmpada e vou botar outra. Por que quando eu apago a luz aqui no interruptor, né? Por que eu não tomo choque? Por conta disso aqui que eu vou falar agora.
A fase veio aqui, o neutro está na lâmpada. O que eu vou levar para lá para essa lâmpada acender, perdão? O retorno. Então esse daqui eu vou botar R1, o retorno da primeira lâmpada, tá? Beleza, ó, liguei, apertei aqui o botão, energizei. Agora isso aqui está com corrente. Se eu for trocar a lâmpada, enfiar o dedo aqui dentro do bocal, eu vou tomar choque, tá? Eu desliguei, aqui ó, desliguei. Isso aqui não tem mais corrente, eu posso trocar a lâmpada tranquilo, certo? Então por isso que a fase vem para o interruptor, ok? Muito bem. No caso, Júnior, de um interruptor de 2 seções, ou seja, como se eu tivesse 2 pecinhas dessa, tá? O que eu vou fazer? Mais fácil ainda. O que eu vou fazer? A fase, eu vou fazer o que a gente chama de jump ou ponte, tá? Ela não está vindo aqui, eu vou puxar ela para cá. O neutro, ele não está vindo aqui, eu vou puxar ele para cá. E o retorno é independente, tá? Então o retorno agora será o R2, tá? Então esse aqui é o R2. O mesmo esquema. Acendi a lâmpada, tá? O interruptor, perdão. A corrente passou, o R2 está energizado. Como que eu vou fazer para acender a terceira lâmpada? Da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Vou jumpear a fase, vou jumpear o neutro e vou levar o R3. R3. Meu terceiro retorno. Mesmo esquema. Agora eu tenho as 3 lâmpadas acesas. Tá? Simples, dessa forma aqui. Creio que com isso agora cada um consiga fazer a sua instalação de interruptor, tá? Mais para frente nós vamos tratar de three-way e mais para frente de four-way, mas nesse vídeo nós vamos nos ater a essa instalação. Com relação ao cabeamento, tá? Bem rapidamente, bem a grosso modo, o que acontece? Via de regra, ou seja, não em todos os casos, porém na grande maioria deles, se tratando aí normalmente de uma casa até 4 dormitórios, 3 banheiros, uma casa grande ainda, né? Se tratando no todo, tá? Na grande maioria das vezes o cabeamento utilizado é o de 2,5, tá? Seja ele fio ou cabo, ou seja, o fio é aquele que tem uma perna só e o cabo é aquele que são vários filamentos de cobre, né? Por onde passam os elétrons que alimenta de fato, né? Que leva a corrente para que essas lâmpadas acendam. Então normalmente é o de 2,5, tá? Tanto para o neutro quanto para a fase. O que nós podemos fazer, tá? Também na grande maioria das vezes é apenas o retorno, seja R1, R2, R3, R4, retorno, utilizar o de 1,5, tá? Então, via de regra, 2,5, tá? Fase neutro, retorno se a pessoa quiser 1,5, ok? Menos do que isso não é recomendado, a menos que se tenha um cálculo de fato para que se chegue à conclusão que por exemplo, 0,75 vai ser suficiente para isso, tá? Só que em uma casa dificilmente vai fugir disso aí, assim como numa loja, né? Agora, empresas, indústrias, obviamente que não vai, muito provavelmente não vai servir essa medida de cabeamento, né? Tem que ser feito um cálculo, na verdade nas residências também deve ser feito, mas o objetivo aqui é nós tratarmos o processo de instalação, né? Como que isso funciona, independente de cabeamento, tá? Como que isso funciona. E só lembrando que os disjuntores também, eles têm que ser dimensionados de acordo com o cabo, tá? Isso a gente fala mais pra frente também, ok? Muito obrigado, abraço, espero que tenham gostado.